Bem, amigos do BBI, Bate-Bola Imobiliário, essa semana vamos estar falando sobre juros imobiliários. Compensa financiar um imóvel agora, pós-pandemia? Então, falando sobre juros imobiliários, primeiro a gente precisa estar trazendo a informação da taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa de Selic é a taxa de juros médio do país, que ela é definida pelo Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central Brasileiro, onde determina essa taxa de juros que vai ser o parâmetro para o resto das taxas no país. Dentro disso daí, a gente precisa dizer que a taxa Selic é diferente da taxa de juros imobiliário. A taxa de juros imobiliário tem um spread em relação à taxa Selic, que é o quê? A diferença. Essa diferença da taxa imobiliária para a taxa Selic vai estar incluída a questão de seguros, impostos e o lucro que o banco vai ter em cima dessa taxa operacionalizada Selic, para que ele tenha uma vantagem de oferecer o dinheiro para o consumidor e ainda ter assim coberto todos os seus custos e ainda poder ter a sua lucratividade. Posto isso, é importante dizer que hoje dentro do país está tendo uma concorrência muito grande em relação às taxas imobiliárias. Então cada banco procura trazer uma taxa menor para poder oferecer ao cliente e, como a gente já sabe, o mercado imobiliário de juros, financiamento imobiliário, é dominado boa parte pela Caixa Econômica Federal. Então os outros bancos têm esse nicho de mercado aí todo para poder explorar e quer de uma certa forma poder brigar em taxa de juros com a Caixa Econômica Federal e abarcar nesse mercado aí que é bastante lucrativo. Então, dito isso, que a taxa Selic é diferente da taxa de juros imobiliários, quando você vai ao banco para poder buscar uma taxa melhor, isso é importante, você está fazendo esse comparativo entre os bancos, como que vai chegar uma taxa específica para você? Alguns pontos vão ser levados em consideração. Primeiro, o seu perfil bancário, score, etc. Vai ser levado em consideração também o valor a ser financiado, o imóvel que você está financiando, valor de entrada que você vai dar, o prazo de financiamento desse imóvel, quanto tempo você vai financiar esse imóvel, e a questão da taxa a porcentagem de entrada. Hoje os bancos operacionalizam com um mínimo de 20% de entrada, variando aí de 20% a 50% de entrada para o financiamento imobiliário. É lógico que se você aportar um valor inicial maior, você vai pagar menos no final do seu contrato de financiamento. Então a questão é o seguinte: compensa estar financiando um imóvel? E aí a gente vai dizer o seguinte: primeiro ponto, se você quer realizar o seu sonho da casa própria e a melhor condição de você adquirir esse imóvel é o financiamento imobiliário, não há dúvida de que você tem que buscar esse caminho e dentro disso procurar buscar os melhores critérios, como eu disse, na análise de taxa, etc. Obviamente que você comprar um imóvel à vista é muito melhor, porque você consegue negociar melhor o valor desse imóvel. Mas de qualquer forma, grande parte da população brasileira hoje compra seu imóvel financiado. E a gente vê também a questão que às vezes a pessoa está iniciando a sua vida, um jovem que começou a ingressar no mercado de trabalho agora, pretende se casar e não tem o valor à vista para poder comprar. Então esse é um bom caminho para ele poder adquirir o seu primeiro imóvel também. E dentro disso daí, a gente tem observado no período dos últimos 12 meses, eu fiz esse levantamento, do período de junho de 2019 a maio de 2020, houve um crescimento de 30,5% de financiamento imobiliário no país, mesmo durante o período de pandemia.
Na verdade, inclusive, dentro do período da pandemia, houve um aumento significativo na busca de financiamento imobiliário, seja porque a pessoa quer sair de um apartamento e ir para uma casa por causa justamente de ter que ficar preso durante o período pandêmico, né? Ou até mesmo porque cansou de morar naquele imóvel e verificou isso durante a pandemia e falou, não, eu vou aproveitar a oportunidade de trocar. E aproveitando ainda essa questão do financiamento imobiliário, que as taxas caíram bastante. Como eu já disse, a taxa Selic hoje está em 2% ao mês, é uma taxa histórica no Brasil, nunca teve, né, nesse patamar, o que obviamente facilita a busca do financiamento imobiliário. Uma outra questão, que é uma opção a questão do financiamento imobiliário, também é o consórcio imobiliário, onde você tem uma taxa de administração, em compensação não tem uma taxa tão alta como os juros de financiamento imobiliário. E como você pode pagar o consórcio num período menor, inclusive, no final das contas você vai ter um ganho expressivo em relação a isso daí. Outra questão que a gente faz um comparativo em relação aos juros imobiliários, e dentro disso daí, quando a taxa Selic estava muito alta, ficou desinteressante você comprar, adquirir imóvel para alugar. Com a taxa de juros caindo da Selic, hoje já compensa a pessoa comprar um imóvel para investir, para alocar, para locação, porque a taxa de retorno dessa alocação é em torno mais ou menos de 0,5%, 0,6% ao mês do valor investido. E só fazendo um comparativo é bem melhor do que a poupança atualmente. Então, essa questão de locação que antes tinha ficado um pouco para trás, que não estava sendo vantajoso em relação ao retorno do mercado financeiro, agora voltou a ter um retorno que compensa você estar investindo nisso daí. Então, finalizando já a nossa conversa, e é um vídeo bem objetivo, realmente é interessante às vezes você estar financiando um imóvel para poder buscar realizar o sonho da casa própria. As taxas de juros nesse momento estão bem baixas, como nunca teve dentro do mercado. E como eu disse, às vezes compensa até você comprar um imóvel, alugar o imóvel e com o próprio aluguel do imóvel você ir pagando o financiamento que você fez no banco. Isso eu estou falando como uma opção de um segundo imóvel. E como eu falei também, a questão do consórcio é uma opção interessante para você sair também desses juros do financiamento imobiliário. Então era isso que a gente queria falar para vocês hoje, de uma forma bem resumida e direta. Inclusive, se vocês tiverem mais algum questionamento a respeito, é só deixar as perguntinhas embaixo aí, que a gente terá o maior prazer em estar respondendo para vocês aí. Dê seu like, curta, compartilhe, e é um prazer estar sempre levando informações sobre o mercado imobiliário para todos vocês. Obrigado.